Uma fala do vice-presidente José Olavo Bisol deixa muito claro qual vai ser o rumo do Internacional na janela de transferências. Enquanto precisa fazer 160 milhões em vendas na temporada, também destaca que os nomes especulados do mercado talvez não sejam os mais atrativos para o mercado. E também analisa as possibilidades de manutenção e também de continuidade da competitividade do Grupo Colorado. A fala ela é muito clara e foi concedida numa entrevista para mim lá em Belo Horizonte. E eu quero conversar contigo sobre isso agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter, tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também, vem fazer parte desses mais de 65 mil parceiros que a gente tem por aqui, sem esquecer que teu like, teu compartilhamento também são muito importantes aqui para os conteúdos. KTO.bet.br é a minha casa de apostas e pode ser a tua também. E quem sabe tu ainda pode ser o maior palpiteiro do Brasil por conta da Liga do Milhão. Tem prêmios diários, prêmios semanais, prêmios mensais e ao final de 2025, quem sabe tu ainda bota uma milha no bolso. Lembrando também, né, meu? Se tu não tem 18 anos, não é um lugar para ti e KTO.bet.br é um ambiente que preza pelo jogo responsável. Então, quando tu for deixar o teu palpite lá, não passa dos limites, né? Vai ali de 5 pilinha, bota o dinheirinho ali do troquinho do pão no máximo, beleza? Bom, eu quero botar para vocês o seguinte, eu vou botar uma fala do vice-presidente José Olavo Bisol aqui para a gente repercutir, é um recorte de uma entrevista que ele concedeu para mim lá em Belo Horizonte, antes do jogo, inclusive, tá? Entre Inter e Atlético Mineiro. E aí, em meio a tudo isso, eu quero conversar com vocês sobre as ideias do departamento de futebol. Te liga. Está posto no nosso orçamento, isso é uma responsabilidade estabelecida apresentada pelo Conselho de Gestão e aprovada no Conselho Deliberativo. Lá tá os valores que a gente precisa executar. E esses valores que a gente precisa executar, eu preciso executar até o final do ano. Essa janela é vamos dizer assim, a janela mais atrativa, vamos dizer assim, e a mais longa das janelas. Não há como a gente passar essa janela sem fazer vendas. Só que, da mesma forma... No plural, perdão, no plural. O senhor usou o plural, por isso que eu... Venda, pode ser venda. Tá. Eu falei vendas de forma geral, mas pode ser venda. Por quê? Porque o mercado é que vai se movimentar e vai se apresentar para nós de uma forma que, daqui a pouco, o que tu acha que é um ativo importante, para outro, é outro ativo. É um outro atleta, por uma outra razão, por uma outra necessidade de um clube de futebol. Então, assim, a gente sabe os ativos que a gente tem, a gente sabe a mensuração dos ativos que a gente tem, mas a gente pensa o seguinte, Ernest, o que a gente gostaria, e é o que eu vou trabalhar, é que ultrapassar essa janela, cumprir o que está estabelecido, não preciso cumprir tudo, mas podemos cumprir boa parte disso, com menor impacto competitivo. Esse é o meu objetivo junto com o departamento de futebol. Agora, se isso nós vamos conseguir cumprir, volto a dizer, é o imponderável do mercado. O que eu gostaria é exatamente isso. E se vocês recuperar minhas falas lá no início do ano, lá na janela, que também foi essa turbulência de nomes e especulações, a gente falava exatamente isso também. E até falava especificamente, eu não gostaria de perder o Vitão, por exemplo. Eu não gostaria de perder o Vitão. Agora... mas as falas são diferentes, né? As frases que o senhor usou no início do ano, o senhor dizia muito claro, nós vamos exatamente, nós vamos fazer a manutenção do elenco. Agora o senhor está dizendo, eu quero manter o máximo possível. O senhor há de convir que é diferente. Mas a manutenção do elenco, nós dizíamos o seguinte, existia a possibilidade de chegar a uma proposta irrecusável, a gente falou isso, e disse muito claramente que se houvesse a saída de jogadores fundamentais, o que nós faríamos? Reporia. Então, esse é o raciocínio que está sendo posto hoje. É claro que hoje talvez está mais evidente, mais debatido e mais claro para o nosso torcedor que existe uma meta orçamentária que está posta. Então, vamos lembrar que no ano passado, ao final do ano ali, a gente fez uma venda importante que nos deu um grande fôlego. Talvez, pelo que a gente ouvia da imprensa naquela oportunidade, ninguém imaginava que aquilo pudesse acontecer pelas cifras.
Bom, É verdade. tem algumas leituras, tem algumas conversas, tem alguns bastidores que a gente precisa entender. O primeiro de todos é o seguinte: o Inter vai fazer uma venda, no mínimo, agora nesta janela. Se fala muito no Vitão, se fala muito no Wesley. O Vitão, pela questão, né, de já estar com uma idade um pouquinho avançada em relação aos principais jogadores ou aos principais centros, né, os principais times que buscam jogadores muito mais jovens aqui do Brasil. Basta ver que ele estava com a possibilidade de ir para o Real Betis, ele acaba indo agora com uma proposta ou tendo uma sondagem do Osasuna, né, que é um jogador, é o time um pouco mais de meio de tabela, já não é um dos principais times da La Liga, não é um dos principais times da Europa, e aí tu já começa a ficar assim, meio que receoso. Se eu quero ir para a Europa, se eu quero jogar na Europa, tá ruim para mim, né? Não posso pegar e ficar mais tempo aqui. Esse é um ponto. O segundo ponto é o Wesley, que já poderia ter ido para o Besiktas da Turquia, já poderia ter ido para o Zenit também da Rússia, agora tem essa sondagem do América do México. Possibilidades teriam, né, para esses dois principais jogadores. Como é que o Inter entende isso? Que o mercado ele pode olhar para outros atletas. E aqui a gente está se referindo ao Gustavo Prado, que já teve interesse do Porto, e tem outros olheiros que colocam ele no radar em alguns momentos, principalmente quando ele está com a seleção brasileira. O próprio Bisol cita ali, né, o Gabriel Carvalho, em cima da venda feita, né, para o Al-Qadsia, agora de 109 milhões de reais. Só que daí a gente tem que entender o seguinte: quais são os movimentos? O Inter vai perder 5 atletas agora nesta metade do ano, basicamente nessa janela. Porque, assim, Natan volta para o Santos, lateral direito. O Rogel volta para o Hertha Berlim, ou até acaba negociado, né, pelos alemães com o Racing ou Estudiantes. Enfim, o futebol argentino está de olho no Rogel, tá? Tem o Kaique Rocha, que é o outro zagueiro, que está já pedindo para o empresário encontrar um outro centro para ele ou um outro clube por conta de que ele quer jogar. E ele já recebeu do próprio Roger que ele não vai ter oportunidades, ou se tiver oportunidades vão ser diminutas a partir agora, né, da recuperação do Campeonato Brasileiro. O Inter tá dentro do Z4. É um dos clubes hoje, né, que seriam, se acabasse hoje o campeonato, seria rebaixado. Então é óbvio que o Inter precisa do seu staff ou do seu elemento como prioridade, né, os principais jogadores, e a gente fala do Vitão, do Juninho, do Vitor Gabriel e tudo mais. O Inter vai perder também o Gabriel Carvalho, esse em agosto, quando fizer os seus 18 anos, vai embora para o mundo árabe, e vai perder esse um aqui, ó, esse último, do quinto, para a gente formar o quinto elemento, é o para colocar as contas em dia, para botar dinheiro em caixa, para ter possibilidades também, não só de pagar as contas, mas ter janela, ter valores para poder aportar. Já falei também em outro conteúdo, né, a questão da venda também do Johnny na Europa, que pode surgir aí entre 30 e 35 milhões de reais. Isso seria também importante para o Inter ter cash para colocar em outros jogadores. E aí a gente tem que pensar os caras que estão chegando, ou os caras que vão vir. Porque assim, sai o Natan, precisamos de um reserva para a lateral direita. Logo, o Alan Benítez chega. Então a gente basicamente bota um check aqui. Saiu o reserva da lateral direita, que era, né, o Brian Aguirre o titular e o Natan o reserva. Beleza, conseguimos um. Sai o Rogel, mas o Mercado, o Gabriel Mercado, ele está de volta. Tanto que agora, no dia 12 de julho, ele volta para ser uma opção do técnico Roger Machado, nesse jogo já diante do Vitória. Pelo menos é a expectativa e a previsão do departamento médico. Porém, se sai o Kaique mesmo, precisa ter mais um jogador, precisa ter mais um zagueiro. Logo, o Inter quer um zagueiro. O Inter precisa de um zagueiro, por conta, né, do número, vai atrás de um zagueiro. O outro jogador é o meia-ponta. O meia-ponta, que sai o Gabriel Carvalho, mesmo não sendo utilizado agora no primeiro semestre em muitos jogos, ou até mesmo não relacionado, sai o Gabriel Carvalho, mas vai vir outro atleta, aquele meia-ponta que a gente falou. Tem o atacante, o 9, esse aí fica muito em cima daquilo que o Inter vai se planejar, se vem ou se traz um jogador a partir da saída de um Ener Valencia ou de um Rafael Borrell. Borrell é o menos possível de sair, né? Nesse caso seria entre os dois jogadores que ganham mais no Inter, o Ener Valencia. Então teria que trazer mais um camisa 9. Tanto que por isso que surgiu o nome do atacante do Cruzeiro, mais o nome do atacante da Inter de Milão, outros atletas aí que acabam pipocando. Enfim, tem mais essa questão aí do movimento da janela. O Inter, que é o 8, isso aí a gente já ouviu até mesmo do Roger em coletiva, e aí talvez vai ter que trazer um camisa 5 por conta do Fernando. Tem o Ronaldo? Tem, mas vamos lá, né, gurizada?
totalmente diferente a característica do jogador, não só a questão de abrir o jogo, de qualidade de passe e tudo mais, mas o Fernando, mesmo com 38 anos, esbanja muito mais técnica e muito mais qualidade, não só para o setor, mas também até mesmo para o entendimento do jogo do que o Ronaldo. Kaique apareceu como possibilidade, a gente já falou sobre isso ontem aqui, mas eu espero muito que não feche, não gostaria de que esse jogador estivesse aqui. Esse jogador não enfrenta uma boa fase hoje e não tem perspectiva, inclusive, de ter uma boa fase, tanto que jogou muito pouco pelo Juventude e o melhor ano da carreira dele foi em 2024, ou seja, ele tem 29 anos, ele teve uma temporada de destaque e vem de uma cirurgia de ligamento cruzado anterior. O Inter seria extremamente estúpido se fizesse esse tipo de movimento. E aí a questão do Bernabéi, né? Que todo mundo agora está impressionado que mesmo o Ramon tendo algumas dificuldades ao longo aí desses 2 jogos que atuou depois da lesão do Bernabéi, já estava correndo, né? Apareceu aí correndo de chuteiras e tudo mais, dando uma espécie de alento aí para o departamento de futebol. Tudo vai depender desse recesso, tudo vai depender deste hiato aí que a gente vai ter nesse mês de julho, em meio o Mundial de Clubes, né, o Super Mundial da FIFA. E aí, quando voltar, então, no dia 12, a gente pega e tem mais, talvez assim, um pouquinho mais de lucidez em cima dos movimentos. O que me falaram ontem, inclusive, né, é que o departamento está de recesso, ou seja, tem muita gente viajando, mas conversando. Eu não caio nessa, né? Tu me desculpa, vocês querem falar aí que estão fazendo crise, aí vocês falam, mas eu não caio nessa, né? Pô, o D'Alessandro, por exemplo, tá na Itália, tá? Com a esposa comemorando 20 anos de casado. O Bisol não, o presidente tá até pouco tempo em Miami com a família. O Bisol deve pegar e tirar uns dias também aproveitou, né, a Liga dos Campeões para também tirar dias de férias. Ninguém vai me passar o caô, né, de que a gente tá pegando e tentando contratar, por favor, tá? Mas, enfim, cara, quero saber de ti. O que tu acha que dá para fazer nessa janela aí? Tu tem alguma perspectiva? Ontem me disseram, eu sou totalmente contra isso, tá? Mas me mandaram no Instagram assim, ó, Ernest, larga as Copas e foca no Campeonato Brasileiro, nós não podemos cair. Eu acho que o Inter não tem grupo para cair, eu acho que o Inter não tem time para cair. Tá? Tem outros times piores que o Inter no Campeonato Brasileiro. Eu não focaria, não deixaria as Copas de lado de jeito nenhum, né? Acho sim que a gente pode passar pelo Fluminense, acho sim que a gente pode passar pelo Flamengo, mas precisa sim, né, qualificar o nosso grupo. Por isso que eu tô te pedindo, que eu quero saber o que tu pensa sobre tudo isso aqui nos comentários. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.